E aí galera, beleza? Professor Igor Souza falando. Vamos resolver mais uma questão, ainda da lista do primeiro encontro do ciclo 1, continuando com o assunto álgebra. E aparentemente, essa questão 6 que a gente vai resolver agora, ela é a mais difícil da lista. Mas de fato, ela é a mais técnica, então acaba, consequentemente, é a mais complicada. No ensino básico você não vê muito assim a matemática formal, com as suas devidas exceções. Mas quando você se depara com a matemática no ensino superior e a matemática em algumas questões de Olimpíada, ela é mais técnica e você acaba tendo que provar certas propriedades, e é uma coisa que raramente se faz no ensino básico. Mas vamos lá. Essa questão aqui, ela lidar com inequações. O engraçado de inequações é que você é bem diferente das equações, porque a gente fica acostumado a lidar com as equações de modo que a gente usa as regras, aquelas regras que o que você fizer de um lado, você faz do outro, de modo que você mantenha os valores em ambos os lados iguais, e aí o sinal de igualdade acaba sendo respeitado. Agora, nas inequações, buga um pouco o aluno, porque você pode fazer alterações de um lado sem necessariamente fazer do outro. E essa coisa, quando você está acostumado a fazer uma coisa e faz uma coisa que é quase o contrário, né? É meio bugante. Mas vamos para a questão. Exercício 6, questão 16 do banco de questões de 2017 da UBMAP, nível 3. Gente, a questão basicamente, ela no anunciado aqui, ela prova que x ao quadrado é maior ou igual a zero para todo x real. E ela prova outra propriedade aqui. Só que eu vou discutir essa propriedade mais detalhadamente com vocês. E daí a gente vai para a questão. Bom, eu acredito que a parte em que a questão prova que para qualquer número real você tem que ir ao quadrado, ele é sempre positivo. Veja que esse azinho de cabeça para baixo significa para todo x real. X pertence aos conjuntos reais. Então, a questão prova por extenso lá que isso daqui é verdade. Eu acredito que tenha ficado claro para todo mundo, então esse daqui eu vou só aceitar. E eu queria fazer um pouco mais detalhado a prova disso daqui, ó. Porque talvez não tenha ficado claro para todo mundo, mas é uma parte interessante. A questão prova que essa desigualdade equivale usando uma técnica muito conhecida que é a técnica de completar quadrados. A gente tem um produto notável bem conhecido que é o o quadrado da soma, que aí você tem o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? A técnica de completar quadrados ela é basicamente a volta dessa igualdade. Geralmente a gente pega essa soma e eleva ao quadrado, a gente encontra que é igual a isso, mas aí a técnica de completar quadrado é basicamente a gente forçar que apareça essa expressão, porque quando aparecer essa expressão, aí a gente usa essa. Então vamos lá. Eu vou provar essa parte aqui, ó. Prova utilizando a técnica de completar quadrados. Então a ideia é a seguinte: eu tenho aqui a expressão e aqui eu quero fazer com que essa expressão aqui vire algo desse tipo. Porque se virar algo desse tipo, aí eu vou ter expressões que utilizem coisas desse tipo, porque eu quero usar que o quadrado de algum número real é sempre positivo. Então vamos lá. Uma ideia seria a gente já mexer com esse termo central, né? Então você tem x ao quadrado, eu vou botar ele dessa forma aqui, ó, 2 vezes 1/2 de y vezes x mais y ao quadrado. Veja que eu não alterei nada, eu só mudei a ordem aqui do x e y e botei o 2 multiplicando esse 1/2. Então, beleza, não mudou nada, porque aqui cancela, cancela, né? Então, não tem nenhum problema. Só que a ideia era fazer aparecer esse termo aqui, ó. Porque aqui você tem o quadrado do primeiro 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro pelo segundo, né? Tanto faz a ordem. E aqui você só precisa fazer aparecer o quadrado do segundo, que no caso seria esse termo.
quadrado do segundo. Então, vamos forçar, vamos fazer aparecer. Então, x ao quadrado mais 2 vezes 1 meio de y vezes x, mais o quadrado desse daqui seria y ao quadrado sobre 4, né? Só que aqui você tem que fazer com que essa igualdade continue valendo. Então, se você fez aparecer um quarto de y ao quadrado, para esse cara aqui não ter nenhuma alteração daqui para cá, na equação, a gente pode completar com 3 quartos de y ao quadrado. Por quê? Porque se você somar esses dois caras aqui, ó, 1 quarto de y ao quadrado mais 3 quartos de y ao quadrado, isso dá exatamente y ao quadrado. Então, veja que não houve nenhuma alteração. Mas agora está pronto, porque eu acabei de fazer aparecer a expressão que eu queria. Você tem aqui y sobre 2 vezes x, mais, veja, y sobre 2 ao quadrado, mais 3y ao quadrado sobre 2, sobre 4. Perdão. Mas veja que eu fiz exatamente aparecer quem? Essa expressão aqui. Você tem o quadrado do primeiro, 2 vezes o segundo o primeiro pelo segundo, e o quadrado do segundo. E aí, usando aquela formulinha que a gente conhece, a gente pode dizer que isso daqui é x mais y sobre 2 ao quadrado, mais... Esse cara aqui eu vou botar logo... vou deixar o 3 aqui na frente e vou deixar ele desse formato aqui, só para facilitar logo. Aqui é um 2. Tá. Então, a ideia aqui agora é utilizar o que a questão já tinha dado. O quadrado de qualquer número real ele é sempre positivo, ou nulo, né? Se o x for zero, o zero ao quadrado é nulo. Então, utilizando isso, cada parcelinha dessa, ela é no mínimo zero. Então, esse cara aqui é o quadrado, o cara que está aqui dentro é real. Então, aqui é no mínimo zero, mas fora isso ele é positivo. E esse cara aqui também. Ele também é maior ou igual a zero. Então, você tem uma parcela que no mínimo pode ser zero. Essa daqui, no mínimo pode ser zero, mas aí 0 vezes 3 vai dar zero. Então, a soma delas duas, no mínimo, vai poder ser zero também. Então, a igualdade como um todo, você tem que x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado, isso aqui é maior ou igual a zero. Então, está aprovado. Agora, vamos ver o que a questão realmente quer. Então, vamos ler a parte, o anunciado em que a questão de fato pede alguma coisa. Veremos agora uma aplicação dessas desigualdades. Sejam a e b números reais, tais que a ao cubo menos b ao cubo é igual a 2 e a à quinta menos b à quinta é maior ou igual a 4. Item A. Sabendo que para quaisquer reais x e y vale essa fatoração, bem aqui, verifique que a é estritamente maior que b. O item B. Verifique que a ao quadrado mais b ao quadrado é maior ou igual a 2. Certo. Então, aqui tem as informações que o anunciado da questão deu sobre A e B. E aqui um fato interessante que a deixou, né? De modo que auxilia a nossa verificação. Esse aqui é um 3. Tá meio cagado, mas é um 3. Na verdade, essa fatoração aqui ela pode ser estendida para um n qualquer. E aí você vai ter tem diferente tipo de fatoração também quando isso daqui é positivo. E o n que está aqui exponencial, elevando x e y, ele for ímpar. Mas eu posso falar disso com vocês depois, quando a gente sair dessa pandemia. Você pode provar o critério de divisibilidade por 9, usando esse tipo de fatoração, e o critério de divisibilidade por 11. É legal. Mas enfim, voltando à questão. Verifique que A é maior que B. Certo. Então ele deu essas informações. O que a gente pode fazer aqui? Vamos usar essa fatoração aqui que ele deu, porque aí, se a gente pegar esse cara aqui, ó, a gente sabe que ele é igual a esse. Então vamos lá. A ao cubo menos b ao cubo. Isso daqui, usando a fatoração dada pela questão, isso daqui é igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab
mais b ao quadrado. A ideia é o seguinte, gente, a gente pode simplesmente analisar, né? Vamos substituir esse cara aqui pelo que a questão deu. Esse 2 aqui é igual a A menos B. Essa daqui não tem muito o que manipular, é só analisar a equação. Porque essa expressão... Ó, tem 2, beleza. Essa expressão aqui é a mesma que o anúncio que a gente provou agora há pouco. E a gente sabe que esse parêntese aqui, ele é maior ou igual a zero, né? Aqui é a mesma expressão que a gente tinha provado, que está provado no enunciado da questão. Então, a gente tem muita informação sobre essa diferença aqui. Porque se esse cara aqui é maior ou igual a zero, e você tem que a multiplicação de duas coisas, de dois números reais, está dando 2, se esse daqui é positivo ou nulo, esse daqui nunca vai poder ser nulo, porque se ele fosse nulo, a multiplicação como um todo seria nula, seria 2 igual a zero, não faz sentido. Então, se tu tem uma coisa positiva multiplicando outra e está dando positivo, essa coisa aqui tem que ser positiva. Então, isso daqui também não vai poder ser zero, né? Porque se fosse zero, daria problema. Então, esse cara aqui, como esse cara é maior ou igual a zero, isso implica que o A menos B, ele tem que ser estritamente maior que zero, né? Ele é maior ou igual a zero, porque tem que estar positivo essa multiplicação. Não pode ser maior ou igual a zero, porque aqui nunca vai poder ser zero. Então tem que ser estritamente maior. E sendo estritamente maior, isso aqui é equivalente a dizer que A é maior que B. E aí tá verificado. Eu já deixei aqui a B escrita porque essa B aqui ela é um pouco mais... Não é que é tirada de bolso. É kinda. Porque é a multiplicação certa, gente. É fazer aparecer os termos. Porque você pode ficar testando, tipo, manipulando esses dados aqui que a questão deu, porque aqui você tem uma fatoração, para esse cara aqui você também tem uma fatoração, usando esse mesmo tipo de conta, só que a questão não deu, então provavelmente você não devia usar, né? Você vai perder seu tempo, mas enfim. A ideia é olhar para a multiplicação certa. E a multiplicação certa é exatamente essa daqui, ó. A multiplicação certa, eu vou botar até aqui mais para cá. Se você se deparar com uma questão dessa, você vai testando, vai fazendo multiplicações, vai vendo, vai tentando fazer essa expressão aqui aparecer e alguma coisa com 2, né? Na primeira tentativa que eu fiz, eu olhei para esse cara aqui. Porque é uma coisa intuitiva, né? Você tem menos 2ab mais b ao quadrado. Só que esse cara aqui, como esse cara aqui é maior ou igual a zero, você tem que a mais b ao quadrado, passando esse cara aqui para o outro lado, isso daqui vai ser maior ou igual a 2ab. Tá vendo que a expressão é parecida, né? Você tem aqui o a ao quadrado mais b ao quadrado, e aqui você tem 2 vezes ab. E eu estava tentando, de alguma forma, sumir com esse cara. Só que não estava funcionando. Funcionou nada. Mas quando eu olhei para esse produto, que na verdade esse produto aqui, eu não olhei exatamente para esse produto, mas primeiramente para esse cara aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado. Vezes 2. Porque se eu encontrasse que esse cara aqui era maior ou igual a alguma coisa, se por exemplo essa alguma coisa fosse algo desse tipo, ou então tivesse um 4 aqui do outro lado e eu passasse esse 2 dividindo, eu ia ter a minha expressão. Mas aí é que veio a luz, né? A luz divina, porque aí esse cara aqui é 2 e você substitui esse cara por ele aqui, porque é igual a 2. Aí fazendo umas contas, parece que não vai dar encanto nenhum, mas o milagre acontece, porque você vai ter o quê? Ó, veja que a potência já aparece 5, né? Então você vai ter a quinta, a ao cubo vezes a ao quadrado é a quinta, né? Aí a ao cubo vezes b ao quadrado é a ao cubo vezes b ao quadrado. Esses caras aqui vai dar menos b ao cubo vezes a ao quadrado. E aqui vai dar menos b
a quinta. Então, a coisa melhora quando acontece exatamente quando aparecem esses termos aqui, ó. Porque aparecendo esses termos, fica mais tranquilo, né? Eu vou só deixar eles aqui pertinho um do outro. E vou botar em evidência o a ao quadrado vezes b ao quadrado, que aí vai ficar a menos b, certo? Aí, ó, reparem que você tem a multiplicação de 2 quadrados vezes isso daqui. Só que isso daqui, esse pedacinho aqui, a gente já sabe que é estritamente maior que zero. Esses caras aqui nem podem ser nulos, né? Mas o importante é saber que ele é... Não vai ser nulo essa multiplicação, mas é estritamente maior ou igual a zero. Não vai ser nula, mas aí eu vou arrancar um pedaço positivo, que é justamente essa parcela, e se eu arranco um pedaço positivo de alguma coisa, eu vou estar diminuindo ela. Então isso daqui vai ser maior ou igual a quinta menos b a quinta. Então estou só tirando uma parcela positiva, isso daqui é verdade. Porque eu estou só diminuindo isso daqui como um todo. Então isso daqui vai ser maior ou igual a isso daqui. Só que aí entra... a questão acaba, né? Porque isso daqui a gente foi dado na questão que isso daqui é maior ou igual a 4. Tá, então juntando de uma ponta a outra, você tem que... Juntando de uma ponta a outra, você tem que 2 vezes a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso daqui é maior ou igual a 4. Isso daqui é equivalente a dizer que a ao quadrado mais b ao quadrado. Isso daqui é maior ou igual a... Passando 2 dividindo, isso daqui é maior ou igual a 2. E está verificado. Bom, gente, obrigado pelo prestígio. Agradeço muito se você assistiu até o final. E até a próxima.